Olá, Oi, boa boa noite, noite. bem? Tudo, querida, e você? Bem, graças a Deus, ansiosa para a gente conversar. Ai, que bom que deu certo, viu? Muito É, grata por ter aceitado o convite. Seja bem-vinda aqui à minha casinha virtual. foi um prazer todo meu. Uma honra estar aqui com você. Que bom, querida. Estamos assim numa correria, né, nesse mês que foi tão exigente. Nem me fale. Inclusive, dia 31 a gente vai estar juntas para fazer aquele encerramento do Uma Laranja, né? A gente vai falar no final sobre esse evento, né? Para aproveitar Exato. literalmente o mês de maio, né? Então, deixa eu começar me apresentando aqui. Eu sou Mari Zíngaro, eu sou terapeuta com abordagem corporal, sou especialista em psicologia positiva e estou me especializando em atender casos também de traumas, especialmente de abuso sexual. E faço uma pós-graduação em EZPAS, Educação em Sexualidade Emocional e Prevenção ao Abuso. É uma formação também que a Eliane tem, já vai se apresentar. E hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre um livro maravilhoso, que é assim, é uma leitura fundamental, isso aí, né? A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt. É uma leitura fundamental para educadores e para pais também, porque é uma linguagem muito acessível, né, querida? E aí, bom, então se apresenta agora, fala um pouquinho aí pra gente, quem é você? Legal, Mari. Eu sou Helena Guiar. Estou, assim, não estou muito tempo nessa área da proteção, né? Também sou Master Paz, me formei ano passado. E aí, antes eu atuava com crianças, né? Tanto em projeto social como na minha igreja. Então, uns 8 anos com esse contato com criança e adolescente. Então, já tinha um olhar diferenciado, mais cuidadoso para esses seres, né? Tão indefesos, né? Ainda em fase de formação. E quando eu me formei nesse curso, e me deparei com os dados, eu falei, opa, eu não posso voltar mais a trabalhar no mundo corporativo como atuava, trabalhar na área comercial, era outro universo. Aí eu decidi, falei, não, eu vou seguir essa carreira, né? Eu vou começar do zero, eu vou ressignificar tudo, resetar tudo, para atuar nessa causa, porque me dei conta da guerra que é, né, Mari? Do estrago que esse tipo de violência traz, a gente vai falar isso ao longo, né, da nossa conversa, mas é um caminho sem volta. E com certeza a ideia é sempre a gente se aprimorar, se aperfeiçoar, especializar, buscar cada vez mais buscar insumos para tentar minimizar, né, esses traumas, enfim, essas tragédias, né, em relação ao abuso infantil, as violências contra crianças e adolescentes. Exato. É porque depois que a gente vê, não dá mais para desver, né? Não, não, não. É bem aquela figurinha, né, do meme. Impossível. Impossível. Não dá. Colocou E, o pé, já era, né? e quando você começa a entender o que é abuso, você fala assim, opa, passei por isso. E eu não sabia que era. Aí você vê que você faz parte da estatística. Isso é estarrecedor, né, Mari? Exatamente. Na verdade, né, Elaine, se a gente parar para pensar, assim, eu acho que quase 100% das mulheres, de alguma forma, né, passaram por uma situação de abuso na vida em algum momento, né? Perfeito. Seja no mundo corporativo, seja intrafamiliar, né? Então tem vários tipos Exato. de contextos, né, que o abuso ele pode acontecer. Essa cultura que precisa ser mudada e transformada, né? Então, Uhum. quanto mais as pessoas afastarem isso da vida, mais isso vai se perpetuar. Então, por isso que o Maio Laranja é tão importante, porque é um mês em que se fala muito sobre isso, tem muitas pautas acontecendo, né? E a gente precisa trazer isso para o ano inteiro. Perfeito. Quanto mais a gente falar, então você já está convidada aqui para um outro momento, pode me convidar também. Com certeza. Vamos, sem dúvida, assim, não vamos parar esse movimento, né, que Não. a gente começou agora nesse mês.
Exato, é isso mesmo. É, a gente for falar de maio laranja, vai ficar aqui só falando maio laranja, porque é janeiro É, laranja, fevereiro laranja, março laranja. A gente vive isso, né, constantemente, não tem como. É porque o mês de maio é o pico, porque a gente tem que aproveitar essa onda, essa oportunidade de falar que se fala, né, dar só um pouquinho mais de abertura nesse assunto, porque ainda é tabu, e a gente aproveita para poder falar. Mas bora lá tocar, né, os o que que a gente tem para falar hoje. então, na verdade, esse livro, ele foi idealizado assim em quatro partes, né? O Jonathan pensou. Então, eu vou colocar alguns ganchos aqui, aí se você quiser ir comentando, a gente vai fazendo esse bate-bola, assim, né? Legal. Essa primeira parte do livro, ele fala dessa onda do sofrimento, né? Que aumentou gigantesco, assim, na vida dessas crianças, né? Então, nessa virada de século, na verdade, né? Que tudo aconteceu. Você queria falar um pouquinho sobre isso, esse aumento dos transtornos mentais, como é que você vê isso, assim? Olha, falando sobre esse livro, eu acredito que, assim, todo mundo deveria ter esse livro. Olha aquele livro de cabeceira, de consulta, sabe? Que na nossa época era aquele livro de pesquisa o Barça. Lembra da Barça, Mari? Que Oh, nosso Google da época. Ó, do nosso tempo. Do então, meu, então, nem se fala. entendedores entenderão. Então, assim, isso aqui é tipo uma Barça. Gente, isso aqui quando é muito quando você fala da questão porque ele engloba tudo, né? O perfil dessa nova geração, qual que é a tendência, por que, que esse aumento dessas doenças mentais, né? Que ele fala depressão, automutilação, ansiedade, suicídio. É espetacular o link que ele faz. E a mudança de comportamento, né? E a gente sente, porque assim, eu percebo, claro, eu tenho sobrinhos, né, que nasceram na década de 2000, 2010, meu filho. Eu falo, meu Deus, é completamente diferente da minha infância. Eu Exato, nasci em 80, então assim, eu tive as brincadeiras diferentes, sabe? Tudo diferente, a visão de mundo. Eu falo, nossa, como é que pode isso? E não tinha, eu não sei se porque eu era criança, adolescente, mas não tinha esse índice tão grande de depressão, ansiedade. Não ouvia falar, não era comum esse diagnóstico, era uma exceção, né? exato. Ele fala que, na realidade, essa geração Z, ela é um experimento. É tão forte isso, né? Colocar uma geração como um experimento. E a gente observa isso mesmo, né? Quando você traz, então, essa questão do quanto está diferente, é porque realmente, assim, é, se fragmentou muito, né? Tudo isso. Então, ao longo, a gente vai falando mais sobre esses elementos, né? Que ele vem trazendo, porque é um experimento tóxico, né? Não tem positivo, né, nessa loucura toda que isso se instaurou. Então, na realidade, nós tínhamos crianças que viviam uma infância normal, comum e corrente, como até então nós conhecíamos, e nessa virada de século isso muda completamente, né? Uhum, E isso sim. também, né, isso é um fenômeno global, não está só para, né, Não. está para o mundo inteiro. Isso aconteceu com todo mundo, que foi essa explosão tecnológica, né, que invadiu tudo. E como as revoluções, né, esses momentos de que revolucionam, que trazem realmente essas mudanças muito rápidas e muito violentas, né? E aí também pega essa faixa etária dos jovens e dos adolescentes, e esse prejuízo, na verdade, desse sofrimento psicológico, ele está nesta faixa, porque as pessoas que já têm mais de 30 anos já estão com esse córtex frontal formatado, né? Você já tem essa capacidade de gerenciamento, e aí você entende, puxa vida, estou me viciando, isso aqui não é legal, né? Eu estou percebendo que eu estou me comparando, enfim. O jovem e o adolescente não tem isso ainda, né? Não. Então, isso é o que pais, principalmente, que estiverem nos assistindo, né? Que precisa ser considerado.
Porque esses jovens, né, então teve essa virada, né, de século, e 20 anos depois a gente passou por uma pandemia. Uhum. A pandemia afetou muito fortemente os adolescentes, Perfeito. né? Muito fortemente. Eles perderam muito nesses 4 anos, vamos dizer, né? Que a gente ficou aí nessa paralisia. E que estamos todos ainda buscando estarmos bem. Ninguém está bem de verdade ainda, né? Está todo mundo nesse processo, né, Elaine? Sim. E uma coisa interessante que ele fala nesse livro, Mari, isso me muito de déjà vu, né? Que quando ele fala que quando veio a televisão, as pessoas pelo menos se reuniam, a família estava no mesmo espaço assistindo aqueles programas, aquele horário específico. Então tinha um contato, uma certa comunhão, né? Depois tudo bem, começou a aumentar o poder aquisitivo, aí um tinha uma televisão no quarto, outro em outra sala, enfim. Mas era diferente, porque você tinha um tempo estabelecido para você ter acesso àquele tipo, né, de entretenimento, né? Quando veio o smartphone, essa tela passou a ficar com você 24 horas. Então, onde você ia, tinha uma mini TV junto com você, né? Então, isso é muito terrível, porque, primeiro, ok, então o smartphone era uma telinha, que é uma mini TV que é com você. Mas, a princípio, não era tão nocivo. Era mais para um contato aqui, uma comunidade no Facebook, algo assim, muito esporádico. Ainda tinha aquele contato pessoal, né, maior. Aquele É que, contato na que... verdade, ainda não era o smartphone, né? Eram os celulares que a gente utilizava para um contato, né? Os Exato, smartphones, sim, aí é que é isso. Pode exato. ser. Aí veio o smartphone, aí depois do smartphone que veio, depois veio as redes sociais, que aí começou a pegar essa geração Z, esses adolescentes, porque o que, que a rede social faz? Essa pseudo sensação de pertencimento, aceitação de grupo, né? E isso é o que eles precisam, que eles buscam, né, na adolescência, o que, que eles querem? Eles querem se associar com os pares, isso é natural, né? É esperado. Então a criança tem um vínculo maior com a família, mas o adolescente ele busca se relacionar com os pares, aí busca naturalmente pertencer. Na nossa época também não tinha smartphone, rede social, mas a gente tinha alguns grupos que a gente tentava inserir, fazer parte, porque isso é natural, né? Exatamente. Então, ele vai colocando depois numa segunda parte do livro, né? Ele coloca o declínio da infância baseado no brincar. Então, que ele coloca como saudável, né? E eu também entendo isso, você imagina que também entenda como educadora, como terapeuta, enfim. Essa infância baseada no brincar, que é tudo isso que você está falando. A gente vai socializar, né? Vai ter contato com a natureza, enfim, uma série de coisas que é essa infância saudável. E Perfeito. a infância baseada na internet, Uhum. né? Isso. Então, o que acontece nessa mudança e nessa virada? Essa geração aí, que né, nasceu anos 80, por aí, que teve filho nessa virada do milênio, eles entenderam que eles precisavam super proteger os filhos, que os perigos estavam lá fora, na rua, né? E esse smartphone que você acaba de mencionar, na verdade, é um portal para o mundo inteiro, né? Então, muito pouco monitoramento, porque ninguém não se imaginava isso, né, Elaine? Ninguém Não. imaginava a dimensão desse experimento. Porque Exato. isso foi realmente construído. Isso é muito danoso, isso é muito. É uma crueldade, na verdade, isso, Uhum. né? Isso Porque mesmo. você vai fazer um experimento com uma geração de crianças e adolescentes, né? Exato. E quem criou isso sabe exatamente o que está fazendo, né? Hum. Só que nós, Exato. enquanto grande população, não. A gente olha para isso nos dá uma, um estímulo, né? Enfim, aquela carga de dopamina que você acha gostosa, é interessante, você né, aciona aquele seu sistema de recompensa e tudo muito fácil, tudo muito à mão, tudo muito instantâneo, e isso está causando um abismo,
né? Na verdade, muito grande. Então, essa questão ele coloca que as crianças, ele vê as crianças como seres antifrágeis, que eu gostei Isso, muito dessa colocação, porque a criança na natureza, ela tem que subir na árvore, ela tem que cair, ela tem que quebrar o braço, ela tem que ralar o joelho, ela tem que levar um soco do amigo e se levantar e se defender, né? isso. Tudo isso vai fazendo com que ela se constitua num adulto fortalecido e com recursos para Perfeito. lidar com isso. Agora, essa criança dentro do quarto, trancada, com uma tela, né, na frente 24 horas, Não. né? Pegar um passarinho que nunca voou, né? Ele foi criado ali no cativeiro, e você soltar e falar, agora voa. Ele nunca treinou as asas, nunca, né, treinou a voar. Então isso é muito sério, porque você condiciona o comportamento. É igual a caixinha do Skinner, né? Com o ratinho lá do comportamento. Você condiciona aquilo. E é muito interessante quando ele começa a fazer a comparação dos parques infantis, né, Mari? Quando ele mostra os brinquedos da década de 70, hoje os pais dariam um surto. Falam, o quê? Meu filho subir numa torre dessa de 2 metros, as crianças sem proteção nenhuma, né? Naqueles, né, como é chama? Tipo tepa-tepa, né? Aqueles brinquedos que vai subindo. Aí depois começou a ficar um pouquinho mais ameno, mas ainda assim não tinha tanta superproteção. E hoje os brinquedos de parques, eles têm almofadinha, piscina de bolinha, tem supervisão, ou seja, entra a sobreproteção que você falou. Então, eles não têm um brincar livre para as crianças se virarem com seus, né, com seus amiguinhos, como se relacionar, como resolver aí seus mini conflitos nessas situações do dia a dia, se superar, porque vai ter sempre um adulto lá condicionando, falando. Então, eles não conseguem se proteger, não conseguem treinar essa habilidade do relacionamento, né, do olho no olho, né, do corpo a corpo. E isso condiciona o comportamento de forma doentia, né? E você falou agora sobre dopamina também, essa questão da tela, e foi tudo realmente muito estruturado, muito estudado para viciar, porque não sei se você percebe, quando você vai vê aqueles filmes que tem aqueles cassinos, o que que eles fazem? A alça, ela sobe e desce, né? Esse movimento de subir e descer, ele vai dando uma mensagem para o cérebro que faz o quê? Ele vai estimulando o vício, a mesma coisa com rede social. Você pega o Instagram, que realmente eu uso mais, né? Hoje, entre as redes, eu uso mais o Instagram, mas para mim é mais prático. Mas realmente, você fazendo só assim com o dedinho, ó, você desce. Então, é o mesmo estímulo do cérebro. Então, tudo friamente calculado para condicionar o teu comportamento. Exatamente. E te impede de experimentar, de viver experiências reais, né? É só Isso. esse mundo, essa loucura desse lugar do virtual, né? Uhum. É, nossa, vai longe essa Vai. conversa aqui, se a gente deixar, né? E aí, ele fala depois, então, dessa grande reconfiguração, né? Uhum. Gente, nós estamos reconfigurando o cérebro das crianças. Olha Uhum. como isso é sério, como isso é perigoso, né? Porque na medida em que você constrói tudo isso, eu não sei, eu espero que a maioria das pessoas que estejam aqui nos assistindo, ou que nos assistirão daqui a pouco, tenham assistido também a série, aquela minissérie Adolescência, que foi Uhum. tão falada aí nas redes, né? Essa criança dentro do quarto, sem monitoramento, sem diálogo, sem afetividade nenhuma, né? Porque é um ser invisível, né? Isso. Vira um ser invisível dentro da casa, daquele relacionamento, daquele cotidiano, né? O Isso. que se espera? É igual dar uma chave para um carro, para uma criança e falar, dirige. Tragédia, desastre, né? Desastre, é igual você falou. Então, ser invisível, se não há o mínimo de conexão, de diálogo e orientação, deixar a criança exposta numa rede social, smartphone, computador, Mari, isso é uma agressão, uma violência contra a criança, porque ela não tem. Isso mais impactou, né, nesse estudo, né, do EZEPAS, enfim, essa busca, né, essa leitura por livros e tudo mais, até educação mesmo positiva, né? Entender, coisa que eu não entendia, que o cérebro da criança e adolescente está em formação. Então, termina a se formar aos 23 anos, né?
Então, até lá, eles não têm Com condição. com essa criação super protetora, vai mais de 30. É verdade. Tem uma preocupação aí, né, que a gente não contou. Está falando no mundo normal, esperado, mas esse realmente dessa bolha que eles estão crescendo, esquece. Essa bolha, ela vai retardar esse processo de amadurecimento, né? Então é muito difícil, é uma coisa que tem que ser discutida, tem que ser falada, tem que trabalhar em, né, conexão escola, pais, comunidade, porque eles não sabem, eles estão todos soltos com uma arma na mão. Isso. E Eu acho, Elaine, eu queria que você aproveitasse assim, vamos dar uma escancarada nisso, né? Para os pais entenderem, porque isso está muito na nossa linguagem, mas às vezes a gente fala, mas as pessoas exatamente elas não sabem o que significa essa arma, né? Por que é uma arma a criança ter um celular conectado à internet sem monitoramento? olha, tem várias consequências. Bom, se a gente falar da questão emocional, meninos e meninas, tá? Onde que pega para os meninos jogos online? Eles têm toda uma potência de energia para gastar, que antes era só no esporte, nas aventuras, a competição, e isso foi canalizado para os jogos online. Então era videogame, mas depois entrou online, ou seja, começou a conectar com outras pessoas e hoje você conecta com um desconhecido. A gente vai falar sobre isso na sequência. E as meninas, a questão da comparação, né? Comparação, ainda mais a visual, e elas expõem mais emoção. Então, elas hoje, elas são mais presas. Corpo, filtro, não pode ter uma espinha, né? E aí, a rede social cria filtros, né? Então começa a ter um padrão, elas começam a querer seguir esse padrão. Então, as meninas são presas fácil nas redes sociais, os meninos nos jogos online. E aonde está o problema? Que, já que eles têm uma tendência natural a buscar certos tipos de experiências, cada um no seu, né, no seu quadrado, no seu ambiente, os abusadores, sabendo disso, opa, pronto, aqui tem um peixe, vou só lançar a rede. Exato. Né? Porque quando a gente Então, fala a de. internet, na verdade, virou um celeiro, né, para esses abusadores, para esses criminosos, de uma maneira geral, né? Exato, Uhum. exato. Então, quando a gente falava, né, ai, mas existe abuso há muito tempo, sim, existe há muito tempo, hoje é mais difundido, mais divulgado, muita coisa ficava no silêncio, até por conta da questão cultural que a gente já sabe, né, o Brasil tem muito disso, acaba meio que normalizando o abuso, e exploração de crianças, então, assim, quando a gente fala do mundo físico é uma coisa, quando a gente sabe que o abusador não faz só uma vítima, tá? Agora, quando vai pro online, Mari, super assim potencializa esse tipo de aumenta a escalabilidade do abuso, né, deles, porque eles conseguem consumir, eu sei que é um termo muito chulo, mas é verdade, consumir muito mais vítimas no mundo online do que no físico, Sem sabe? dúvida. Alguém vai num restaurante, tem lá um rodízio, um menu de opção. Eles olham o menu. Eu quero assim, 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 assado. Por isso que eles pegam a rodo abusadores com arquivos de foto e vídeo de criança e adolescente. Milhares. Por quê? Porque eles têm um cardápio deles. Aí você pensa, é só para Então, consumir? Não é para gerar. aproveita para a gente, né? Vamos falar sobre isso. Como é que é montado esse cardápio que a Elaine está falando, gente? Somos nós mesmos que oferecemos tudo isso para eles. Quando a gente posta foto das nossas crianças na internet, fotos de biquíni, fotos de as meninas só de calcinha, na maior das inocências, assim, né? Como as nossas crianças. Ou mesmo vestidas, porque agora com as inteligências artificiais, enfim, esses abusadores, eles pegam essas imagens e eles conseguem construir cenas, conseguem erotizar essas imagens, e isso vai parar nesses cardápios que a Elaine acabou de colocar, ou nessas plataformas, nesses streamings de pornografia e tudo mais, que esses pedófilos, esses abusadores, de maneira geral, consomem.
né? Então, a gente pede, nós todos que somos educadores em sexualidade, a gente pede como um apelo, assim, para os pais não postarem fotos de crianças na internet. Guarda, faz um álbum, cria uma pasta, mas não posta na internet, né? Segura isso, porque é isso, você não sabe, o seu filho está lá num cardápio, né? Sendo exposto. E mais também, falando agora da exploração sexual, essas imagens, dependendo da foto, eles vão buscar e eles, acessando essa criança, eles tiram os dados dessas crianças com muita facilidade, né, Elaine, através dos jogos, enfim, essa entrada, essa penetração que eles conseguem de contato. Essa criança que é negligenciada, que tem pouca atenção, que está sozinha, está sem monitoramento, ela é um alvo muito fácil para o abusador. Então, ele tira tudo o que ele precisa dessa criança e essas redes de exploração de crianças já tem com a fotinho dela, passaporte pronto, documentação ali, assim, para sequestrar e mandar, sabe-se lá para onde, né? Então a gente fala, nossa, que alarmismo. Gente, Não. não é alarmismo, é só faz uma pesquisa rápida e veja os dados. Eu vou trazer um, Mari, um só. Quando fala de exploração sexual, o Brasil é o segundo no mundo, no ranking mundial, medalha de prata. 320 crianças são vítimas de exploração por dia. Calma, que isso corresponde a menos de 10%. A cada 100 casos, 7 são notificados. E existe muita subnotificação. O que que é? É quando foi tratado, teve uma exploração, teve uma troca, ou seja, alguém pagou alguma coisa, ofereceu alguma coisa, então já entra na área da exploração, vai além do abuso. Só que é denunciado como abuso. Então, esse número é muito baixo. Muito baixo. Aí você pensa, acontece muito, muito. E aí, voltando a falar de rede social e de joguinhos, eles entenderam que aí entra a exploração, só que uma exploração, por exemplo, faz uma dancinha pra mim no TikTok, eu pago, eu dou algo pra você, eu pago, né, um valor. Ou pro menino, pô, você quer um Roblox, você quer a moedinha do Roblox? Então você passa pra mim uma foto, eu te dou. Eu te dou lá uma skin especial no teu jogo. Então, uma forma, Sabe uma o moeda. que é o Roblox? Conta pra gente o que é o Roblox. Então, o Roblox, ele é um aplicativo de jogo, né? Então, tem vários jogos no Roblox que as crianças amam e que, se não tiver a conta privada, os desconhecidos começam a interagir no chat. Então, toda conta de jogos, aqui que eu sempre oriento, gente, conta privada, os pais têm que monitorar para que a criança, adolescente, não fale com desconhecidos. Então, existe uma limitação, você pode restringir esse chat. Tá? Então, muitos entram por esse canal e começam a fazer essa amizade. Então, assim, como é que eles chegam? É chamado de grooming, esse tipo de crime, que é o que mais afeta as crianças e adolescentes. Que nada mais é uma pessoa, ela fingir que ela tem uma idade, uma identidade que não é dela. É um homem de 35 anos falar que tem 13. Aí ele começa a usar a linguagem do garoto, aí ele fala sobre aquele assunto que ele já sabe que eles gostam de falar. Porque a gente sabe que existe o manual da pedofilia. E esse manual, ele é antigo, né, Mari? De muitos anos, na época que a pedofilia só era focada na exploração física. Não tinha um mundo online ainda. Agora que os caras estão bem mais à frente, bem mais avançados. Né? Então, por exemplo, eles pegam, abordam, por exemplo, vem entrar numa comunidade aqui daquele jogo tal. O menino tá lá empolgado, faz amizade com ele, entra no link, quando vai cair, cai onde? Discord. Cai no Telegram. Então, esses aplicativos, por exemplo, que inicialmente foram para troca de mensagens ou comunidade de gamers, que foi o caso do Discord, quando essa vítima isca, né? Morde essa isca, ele vai cair muitas vezes em salas que ao vivo que tá rolando algum tipo de agressão, de exploração, eles começam a trazer aquele terror. Então, tem milhares de pessoas que fazem parte da comunidade, muitos pagam para assistir nessa arena de gladiadores ali, né, dos leões, para ver o que a próxima vítima que vai cair. Então, se a criança ou adolescente não tem uma orientação mínima, né, de falar, olha,
sai, você não é obrigado, enfim, porque acontece o que? Ameaça, fala, ó, já te conheço, eu sei a escola que você estuda, eu sei o endereço que você mora, porque durante a amizade ele foi falando. E se você sair, ou se você não mandar o que a gente quer, vamos começar a divulgar tal coisa. Vamos chegar e matar seus pais. Então, cria aquele pânico nessa criança, adolescente que cai nesse ambiente e começa a ceder às chantagens, ameaças. E eles são, é literal isso, eles são devorados, né? Você usou Então, o termo, eles são devorados, né? Porque são crianças que não têm a menor maturidade para entender do que se trata aquilo. É essa carga dopaminérgica que eles recebem ali, que eles vão cada vez mais se envolvendo com aquilo, né? uhum, E rapidamente, porque o aliciamento é muito rápido, né, Elaine? É uhum, imediato, assim, é instantâneo. Eles conseguem absorver tudo daquela criança e já transformá-las em reféns, né, na realidade, assim. E aí as crianças entram num estado de um medo tão gigantesco, por isso que os suicídios aumentaram uhum, tanto, porque perfeito. eles ficam com mais medo do bandido do que dos pais, né? Então, Nossa. gente, olha isso, como essa questão, né, da parentalidade, como isso precisa ser revisto. Eu vi outro dia, o meu perfil não é de denúncia, assim, sabe? Eu não sei, eu acredito pouco nisso, assim, nessa questão. Isso para mim é meio da pena, sabe? Fica É, só naquele, né? Mas eu vejo muitas das nossas amigas têm esse perfil, assim, né? E eu acabei vendo ali uma garotinha, piquitica, assim, devia ter 6, 7, nem isso, menininha, saindo correndo na rua, ela tinha acabado de ser abusada. Ela tinha acabado de passar por um estupro. Ela diz, ela sai correndo, aí alguém pergunta para ela o que aconteceu, o que aconteceu, ela só fala assim: minha mãe vai me matar, minha mãe vai me matar. Olha que loucura, meu né? Deus. Aí, Mari, entra uma outra questão que a gente sabe que é fundamental falar. Que os abusadores, eles escolhem as vítimas de que maneira? É ou é o patinho feio, que ele vai começar a elogiar aquela parte que a pessoa, que a criança ou adolescente sofre bullying. Então, se ela não tem uma base familiar de aceitação, de ó, você é amado, você é querido e tal, né? Aquela coisa mesmo da autoestima. Autoestima, suporte, né? E eles também procuram o quê? Crianças, adolescentes que os pais gritam, batem, ficam muito sozinhos, porque eles entram dessa maneira. Falam, ó, você sabe que se você falar, não vou acreditar em você. Não vão, você vai apanhar. Então imagina o pânico na cabeça da criança, adolescente que não tem o córtex racional formado, né? Essa parte do cérebro formado do, não, calma lá, o que ele tá falando não faz sentido. Não, vai pensar, é verdade. E aí por isso que começa essa vítima começa a sofrer muitas escaladas, que ela tem vergonha de falar, olha, pai, mãe, tá bom. Eu comecei achando que fosse namoradinho, ele pediu nudes, eu mandei, agora tá ameaçando. Jamais vai falar. Exato. Pouquíssimo. E vai constituir uma vida ancorada nesses abusadores, né? São as mulheres da violência doméstica. E é um Isso. ciclo, né? Um ciclo que não se interrompe, né? Não. Então, assim, eu atendo mulheres que sofreram violência sexual na infância e, assim, às vezes nem elas sabem. Então, elas chegam, por exemplo, com uma queixa de um relacionamento abusivo, né? Então, mulheres incríveis, lindas, potentes, profissionais maravilhosas, bem-sucedidas, atreladas a esses boy lixos, sabe? E aí chegam com essa questão, né? E aí, quando a gente vai aprofundando nas sessões, o que que tem lá na raiz? Uma questão de abuso sexual, né? Relação abusiva, dependência emocional, né? E por aí afora, né? Então, isso é muito sério, né? A gente agora pulou, na verdade, para a questão do abuso sexual, porque a gente está falando dos perigos da rede. Por quê? O abuso sexual já é uma, né, que na verdade é esse estupro de vulnerável, o nome correto agora de se colocar, que são crianças que passam por situações de violência sexual. É muito importante dizer que o abuso sexual, ele não é necessariamente só crianças que sofreram, por exemplo, uma penetração, né?
Nossa. O abuso ele passa por vários aspectos, né? Não precisa ser simplesmente pela conjunção carnal. Uhum. Então, às vezes um olhar lascivo, sabe? Pessoas que espiam as crianças tomando banho ou pela janela do quarto, tudo isso se denomina um abuso e vai trazer consequências muito sérias para essas crianças no decorrer da vida, né? Isso. E o que a Elaine estava colocando é dos perigos na internet, porque agora esses abusos eles ampliaram e eles migraram também para essas plataformas onde as crianças ficam lá livres, leves e soltas, sem monitoramento, e os abusadores entenderam que, uau, isso aqui agora é um palco Uhum. fácil, fácil de eu conseguir, né? Enfim, o que eles fazem? Eles ganham também, eles monetizam, né, esses abusos. Então, por exemplo, adolescentes que têm pouco recurso, que não têm uma educação emocional, educação financeira, então nem se fala, né? E que Estrutura querem, familiar. claro, como todo adolescente, quer as coisas legais, vê o amigo com tênis bacana, uma Isso, mochila interessante, o celular de última geração, né? isso, Esse aliciamento é muito rápido e aí eles, com os adolescentes, eles fazem essas barganhas. isso. Olha, se você, por exemplo, me mandar um videozinho abusando do seu irmão ou fazendo lá um carinho, eu vou te dar X, né? E esse material todo eles ganham 3, 10, 5, 20 vezes vendendo esses vídeos e tudo mais. Então, o perigo, né, dessa questão da internet sem monitoramento, além disso, são esses sites de violência, né, que induz ao racismo, ao sexismo, enfim, toda essa loucura. O filme Adolescência mostra bastante isso, né? Quem não viu, veja. E os abusos em si, propriamente ditos, que acontecem, gente. 70% é mais, eu acho, né, esse número, dentro de casa, com É, pessoas conhecidas. isso mesmo. E assim, Mari, você falando agora, está falando sobre a mudança do brincar, né, dessa geração, que hoje o brincar deles é dentro do mundo virtual, do ambiente virtual. Teve uma pesquisa da Child Fund, que diz assim: 94% dos jovens não sabe o que fazer quando sofre violência online. E também 79% dos hobbies dos adolescentes são digitais. Então, antigamente, assim, qual que é o seu hobby? Ah, natação, música, tocar música, violão. Hoje é digital. Sabe o que é isso? Quase 80% do hobby estar dentro. E aí, essa outra estatística, que quase 100% não sabe o que fazer quando sofre abuso online. Então, então, a maioria deles que estão dentro desse ambiente, eles não sabem como recorrer. E isso é fundamental a gente falar, tá? Existem passo a passos a se fazer. Por isso que eles induzem as vítimas a entrar em plataformas que de repente não tenha como deixar rastreio. Então, por exemplo, o Telegram, ele teve em fevereiro, teve o Dia Internacional da Internet Segura. E a SaferNet palestrou, e eles trouxeram um dado de que o ranking, assim, a líder o aplicativo de mensageria que é líder, né, em relação à troca de mensagens contendo teor, né, de vídeos e fotos envolvendo criança, exploração e tudo mais, é o Telegram. Porque você pode ter comunidades gigantescas com milhares de usuários, então eles ganham dinheiro por cada um que entrar. Né? Então virou uma indústria isso, não é só abuso, já virou uma exploração em larga escala. Então você fala de três papéis. Quando a gente fala de online, a gente fala do aliciador que faz o grooming, daquele que intermedia, que pega essa informação, esse material e vende, e o consumidor que vai pagar por esse material. Então, muitas vezes, quem está fazendo esse aliciamento não é nem o pedófilo que tem tara por criança, é aquele que já viu que dá grana esse mercado. Então, hoje, quando fala exploração infantil, você está brigando com índice de tráfico de armas, de drogas, porque virou um negócio.
entendeu? Então tem plataformas que têm muita vulnerabilidade, eles sabem disso e jogam essas crianças para lá. Então o Discord, por exemplo, o Telegram, têm mensagem de criptografia de ponta a ponta. Então é difícil de rastrear, tem muita questão da omissão das contas. Então, até você conseguir alguma coisa é difícil. Então, muitos policiais civis, né, policial federal, eles fazem operação fingindo ser membros e aí eles conseguem fazer o quê? Gravam de um outro celular a tela. Porque não é possível você gravar, porque as mensagens elas se destroem, vamos dizer assim, né? Autodestroem. Então, uma dica é: se tem algum adolescente, alguma criança que está numa comunidade, caiu de paraquedas ou fez parte no começo, entendeu que às vezes acontece isso, Mari, ele se torna vítima, só que aí ele percebe que ele pode ter uma notoriedade no grupo. Aí passa a aceitar desafios. Ah, vai lá tacar o fogo no mendigo, né? Ah, engole uma navalha. Vá lá torturar o seu cachorro. Porque você ganha ponto, visibilidade, você ganha fama, notoriedade, aceitação. Então tem ainda esse. Vou é uma fábrica de agressor, né? É a reconfiguração do cérebro, né? Porque você normalizar essas coisas, você imagina ter essa audiência, você dá ênfase para isso, achar isso bacana, né? Automutilação, né? Outro dia a menina lá, né, se automutilando, chamando o pai, ela toda, nossa, uau. Isso. É. Tem Então, na muita coisa. verdade, Pode. Não, pode, não. pode continuar. Percebe que a gente fala, meu Deus, não dá. Algumas coisas tem que passar para poder falar que isso é real, que muitos pais não acreditam que acontece. Mas tem coisa que não tem condição, né? Continua, Mari. Exato. Então, e falando então dessa reconfiguração, né? Tem 4 itens que o Haidt fala que são os danos mesmo, né? Que é a privação social, que a gente já falou, essas Isso. crianças cada vez mais isoladas, né? Isso. Com menos amigos, Isso. e aí vão buscar o pertencimento dentro das redes, né? Porque esses grupos sociais já não se constituem mais. Os hobbies, por exemplo, os grupos onde você poderia estar com a galera, você está Clube, lá, é para clube, para parque. Hoje não. Não faz isso não. né? Unidade. Então, a privação social, a privação de sono, né? Uhum. Que é um autorregulador, é um regenerador do seu corpo, da sua saúde, que tem tudo a ver com a sua saúde mental, com a cognição, com a atenção, com a consolidação de memória, né? Também indo já para as cucuias, porque as crianças passam a noite, né, jogando lá naquela loucura, dormem pouco. A fragmentação da atenção, né? Porque esses vídeos de um minuto, né? Nem Isso. isso, você não 30 aguenta nem, né? é. Isso E, e o vício, né? Que é essa questão da dopamina que a gente estava falando. Então, esses são os danos que vai prejudicar profundamente a saúde mental das crianças e dos adolescentes. Ah, mas o que é que a gente faz, né? Enfim, agora a gente vai falar de alguns recursos aí, né, que a gente poderia pensar sobre isso. Na verdade, gente, nós todos, enquanto sociedade, nós precisamos nos dar as mãos. Governo federal, né? Essa regulamentação das redes, a gente tem que brigar cada vez mais para que isso aconteça, né? E nós, educadores, pais, terapeutas, a sociedade como um todo, né? Então, soluções que precisam ser conjuntas, porque o negócio, assim, está numa dimensão, numa proporção, uhum. que não tem uma ação que se faça que vai dar conta disso, Não. né? Isso tem que ser uma força-tarefa, realmente, né? Um conjunto. Então, o Haidt coloca aí algumas possibilidades, né? Que é proibição de smartphone antes dos 14 anos, do smartphone, né? Que é esse Uhum. computador que você dá para a criança. Uhum. Proibição das redes sociais antes dos 16, né? Uhum. As escolas livres dos celulares, que isso já estamos conquistando, né, felizmente. E Uhum. por que que é tão importante a escola livre de celular, gente? Nós tivemos aqui, o ano passado, no Rio, a experiência, né? Esse ano, nós estamos tendo no Brasil inteiro.
A gente Uhum. vai ver o resultado no final do ano. No final do ano passado, o Rio de Janeiro já mostrou, já comprovou, por isso que conseguiu o Brasil inteiro, né? O Rio comprovou, melhorou gigantescamente. Matemática, que se precisa de atenção, né? Já houve uma melhora gritante. E agora a gente não cansa de ver reportagens, né, das crianças se relacionando no intervalo, jogando, a escola promovendo jogos de tabuleiros e uma série de coisas, né? E então mais brincadeiras, sem supervisão, né, essa independência infantil. Ah, mas como é que a gente faz isso? Gente, pais precisam se unir, sabe? E Vocês precisam combinar. elaborar, precisa combinar coisas, né? O que, que a gente vai fazer? Vamos fazer a festa de pijama lá em casa? Vamos fazer uma sessão pipoca no meu Piquenique, sítio? Vai todo mundo. né? Oi? Um piquenique. Piquenique, seja lá o que for, né? E aí, agora eu vou abrir um pouco, porque a Elaine, ela desenvolveu, né, dentro essa nossa formação, que se chama ESEPAS, então vou falar de novo, né, o que, que é o acrônimo? Educação sexual, educação emocional e prevenção ao abuso infantil, ao abuso sexual infantil. Essa formação, ela é muito extensa, né, dá Uhum. para você ir para vários, né, você tem muitas possibilidades. E Uhum. a Elaine, ela desenvolveu jogos, né? Basicamente. Então, eu gostaria que você contasse um pouco pra gente. Legal, Mari. Desculpa. Lá, imagina, vai emocionar. Então, quando eu comecei meu primeiro jogo que eu desenvolvi foi para falar do mundo online. Depois, então, desse livro, foi um divisor de águas na minha vida, Mari. Eu comecei a entender, eu falei, peraí, pera, tem que parar para falar sobre esse assunto. E muitos não param para conversar, não começa, né? Como iniciar esse diálogo? E como eu lido muito com crianças, eu brinco, né? Eu faço competição, eles têm isso, né? Essa questão de disputar, de fazer coisa em grupo. Pensei, por que não um jogo, né? Saúde, pega sua aguinha aí. Engasgou. Eu Sei lá, também. deu uma Fica à engasgada. vontade. E aí, eu pensei, por que não trazer? Então, a minha infância foi só jogos de tabuleiro, né? Que saudade de um War, de um Scotland Yard, Detetive, Banco Imobiliário, Jogo da Vida, né? Quantos jogos que a gente jogava, dama, enfim. Então, o tabuleiro, ele me remete muito à infância. E aí eu decidi aplicar, então, esse conhecimento que a gente, né, aprende nessa paz para falar de situações, por exemplo, no mundo online, boas práticas, o que fazer, o que não fazer, e fazer com que as crianças, adolescentes, tragam insumos, porque às vezes não tem esse espaço dentro de casa. Então, a proposta do jogo inicial é para estimular rodas de conversa, é para que eles falem de acordo com o tema. Por exemplo, o que vocês acham que é grooming? O que nudes? Vocês já conheceram algum caso de alguém que já enviou para vocês ou já enviaram? Então, eu escuto muita coisa, eles trazem muita coisa. Né? Você pensa que não? Criança de 8 anos, 9. Não, criança de 8, 9 que fala, olha, minha amiga recebeu nudes. Uma amiga minha recebeu chamada de vídeo desconhecido, quando abriu, tava lá com algo no genital dele. Então, as crianças trazem as informações. Então, é uma ferramenta para que eles tenham os passos de fala. Para que a gente possa fazer um diagnóstico, assim, um levantamento. Peraí, vamos entender. Tem um ponto aqui que tem que ser trabalhado. Então, estão trazendo muito esse caso. Tá, bullying, entre outras coisas. Aí eu fiz outros jogos também, focado para a área, para eles conhecerem um pouquinho como é que funciona a rede de proteção, né? Porque muitos não sabem onde pedir ajuda, não sabem por onde começar. Né? Não Vamos adianta falar nada. o que é uma rede de proteção? Vamos. Pode Bom, vamos falar. lá. A rede de proteção são pessoas, são recursos que uma vítima ela pode acionar no momento de uma violência. Então, infelizmente, quando a gente olha os dados que a maioria das agressões e violências, elas acontecem dentro de casa, quase 80%, né, como a Mari falou, 75%, 78%, tá nessa faixa aí, elas precisam saber onde recorrer. Tá, eu fui vítima, entendi que eu fui vítima de abuso, de violência. Para onde eu vou? Né, quais são os canais disponíveis? Um Disque 100, Conselho Tutelar, né? Para que serve? Né, cada um desses papéis. Então, assim, é importante que ela saiba quais são os recursos que ela tem para pedir ajuda. A escola, né?
é importante falar sobre a capacitação dos profissionais da linha de frente, dos professores. Será que todos têm estão preparados para escutar um relato espontâneo? Ou não? Essa vítima ser desacreditada dentro de casa e fora de casa e vai ser revitimizada, vai sofrer violência institucional. Então, é muito abrangente esse assunto. Então, o nosso papel como educador é dar o caminho das pedras, tá? Facilitar esse processo para que a gente sabe que tem muita família desestruturada, que a criança tem que se virar sozinha, né? Então, qual que são os locais, os pontos que ela tem para pedir socorro, que ela vai ser minimamente, né, ouvida, né? E um dos jogos mostra isso, como ela... Que Mostra. legal. Tem um outro jogo também que eu fiz para educação mesmo sexual, porque a gente daria uma outra live, a gente sabe disso, mas as crianças precisam ter o um mínimo de educação sexual, pelo menos, né, saber como é que nomeia a parte íntima. Ah, mas por que saber disso? Isso não é para estimular a relação precoce, pelo contrário, os dados mostram que quando a criança ela tem um mínimo de orientação de educação emocional sexual, ela posterga o início da vida sexual, né? Ela não fica presa fácil para abuso de outras pessoas. Então, por que a gente ensina, por exemplo, nome de parte íntima, que é comum, uma parte do corpo, e tem tanto tabu, para que ela tenha o mínimo de insumos para poder relatar se alguém tocar na parte íntima. Então, se por acaso uma criança de 4, 5 anos, 6 anos, tem apelido na parte íntima de bolacha, como já aconteceu relatos, fala, professora, o tio da peru pegou na minha bolacha. Ah, tudo bem, que bonitinho, você deu para ele a bolacha? Tipo, ela vai achar que foi um biscoitinho, que foi um alimento. Não, foi a parte íntima, foi o que ele tocou. Então, se ela sabe falar, tia, ó, tio da perua pegou na minha parte íntima. Onde? Ah, na minha vulva. Opa, como assim? Me mostra. Aqui, ó. Aí, isso tá claramente anunciado um abuso, né? E deixando claro, Mari, antes que a gente esqueça, é importantérrimo, que muita gente não fala nada, às vezes fica sabendo, porque fica com medo, fala, ah, não tenho provas, eu vou denunciar, o que é que eu faço, né? E a nossa lei, ela ampara. Tem um canal do Disque 100, que é 24 horas, ele é gratuito. Você não é obrigado a falar dado nenhum seu, ele é anônimo. Se tiver uma suspeita, se você achar que de repente tem um vizinho seu sofrendo algum tipo de violência física, sexual, seja qual for, você liga, dá um mínimo de dados em relação a essa vítima, para que é tipo um saque, eles vão receber essa informação, vai gerar um protocolo e tem todo um processo que vai ser rolado, né? Que eles vão acionar o conselho tutelar, a polícia para investigar. Então não é assim, eu vou ter que ligar, eu tenho que ter prova, vai baixar a polícia amanhã. Não é assim que funciona. Então, na dúvida, você denuncia, notifica. Isso é muito importante, porque as pessoas elas têm medo porque elas acham que elas vão fazer uma denúncia e elas vão se comprometer e tal. Na verdade, quando a gente liga lá para o Disque 100 ou entra lá no site, denuncia aqui, ou vai, enfim, você vai fazer só uma notificação, não é exatamente uma denúncia, você notifica. Porque se você tiver uma suspeita, gente, sentir uma fumacinha, denuncie, sabe? Notifique. Quem vai fazer o processo de investigação não é você. Aí os Isso, órgãos competentes é que vão seguir com essa história. Então não se perfeito. preocupem, porque os órgãos competentes eles são competentes para fazerem isso. Se não tiver nada, eles vão saber que não tem nada. Agora, se tiver alguma coisa, eles têm competência, né? Profissionalismo, formação, capacidade para detectar se aquilo realmente é um abuso ou não, né? Então, às vezes a pessoa fala, ah, eu não vou falar nada, eu não vou denunciar porque eu vou me comprometer. Não, a denúncia pode ser anônima, você não precisa falar nada. Você só precisa dar o endereço do local de onde você está E achando que a criança está sendo abusada. Mas você não perfeito. precisa se comprometer, né? E às E vezes, outra, gente, essa ação é capaz de tirar uma criança desse calvário. isso, salva vidas. Porque a lei, quando a gente fala, quando a gente vê, né, o ECA, a Lei 13.431, o que que eles falam sobre essa questão de estimulam, né? Que você é responsável também. Se você souber e não denunciar, você não notificar, não avisar, um Disque 100, conselho tutelar, você acaba sendo
né, mais um agente que vai assistir, né, essa violência com a criança. Mas para quê? É para provimento de cuidado. O que significa isso? Uma vez que notificou, o Conselho Tutelar averigou, viu que essa criança tá sofrendo algum tipo de violação de direitos, aí ele pode, enquanto a polícia vai investigar posteriormente questão criminal, o que eles vão cuidar? Peraí, tá precisando ir pro médico? Um psicólogo, eles vão encaminhar para a rede de proteção para cuidar enquanto o caso é investigado. Então, essa criança ela passa a ser assistida por profissionais da proteção para que minimize esse sofrimento. Né? Para isso, não é só questão de prender ou de punir, né? Fazer justiça com o agressor, mas de enquanto isso, e a vítima? Como é que ela tá? Que condição que ela tá? Tá indo para a escola? Tá se automutilando? Tá tentando suicidar? Tá com uma IST, porque ninguém fez profilaxia, ninguém notificou? Tem tanta coisa pra gente, né? Averiguar nisso. É Né? muito extenso mesmo, né, tudo isso. A gente sabe, gente, que a gente está muito longe ainda de ser o ideal, na verdade, né? É. Mas se a gente não fizer nada, nunca vai mudar isso. Uhum. Então a gente precisa cada vez mais ir para cima, exigir coisas, né? Por exemplo, a Ilane esteve em Brasília agora, né? Uhum. Recentemente. Eu queria que você contasse um pouco isso para a gente. Porque quanto mais fortalecidos nós estivermos enquanto sociedade, a gente vai ter força para agir, né? É uma das coisas que eu vi nos bastidores, né? Vamos falar assim. Eu acompanhei bastante, assim. Primeiro, é, é um caso crítico, assim, pessoas falando, conselheiros tutelares relatando, assim, que ganham metade do salário mínimo, ou que vão com carro próprio resgatar criança. Então, assim, infelizmente no Brasil, esses profissionais da linha de frente, eles não são valorizados. Deveriam ser, né? Ter todo o amparo, o suporte possível, estrutura possível, mas isso não acontece. Aí você vê alguém, né, da patente da Damares, que foi vítima de abuso, foi desacreditada, que é uma senadora hoje, que tem muitas armas, insumos, tem um certo poder para poder viabilizar alguns projetos e leis, e ela fala da dificuldade que ela tem. Ela, na condição dela, da dificuldade que ela tem para engajar essa causa, para promover leis que defendam a criança e o adolescente. Porque muita gente que acha que não é prioridade. Não, não, até porque criança não vota, né, Mari? Criança não vota, então não é prioridade, né? E, A e aí. primeira-dama, a Janja, foi rechaçada na China por falar do TikTok, Ah, né? sim, fiquei Ela foi sabendo. falar do TikTok, defendendo a questão, né, da prevenção ao abuso. O Tiraram o carro, TikTok foi rechaçada, abafaram, né? é. TikTok, enfim, dei uma live à parte do TikTok, né? Que é o. Sim, é É outra live. É outra live de TikTok, seríssimo, por sinal, seríssimo. E voltando aqui Brasília, né? E uma coisa que eu achei muito bacana, que quando você começa nesse meio, né, da proteção, você começa a ver que as pessoas, elas têm a questão, a causa, o olhar para a criança e adolescência. Ou seja, tem muita gente que esquece partido político, deixa de lado, porque a causa era muito maior. Então, eu vi lá no gabinete da Damares, a Luciana Temer, né, que é do Instituto de Libertas. Gente, Maravilhosa. eu achei ali, pena que ela passou rápido, eu queria dar um abraço e falar obrigada, né? Eu fiquei olhando aquilo, eu falei, uau, então eles se falam, eles se conectam, eles estão na mesma luta. Então é assim que tem que ser essa força, né? Como a gente tem que dar voz para as crianças que não têm voz, elas nem sabem o que elas estão passando. Então alguém tem que levantar essa bandeira e tem que ser um grupo grande, né? Para lutar em favor dessas vítimas, para evitar essa cadeia de abusador. Só para encerrar, Mari, a gente falou de meninos e meninas, né, que para não tornar um adulto doente ou agressivo, só um dado, hoje, em média, uma criança, menino geralmente, tá, acessa pornografia pela primeira vez com os 9 anos de idade. Então, o menino, às vezes ele só quer saber uma informação de um nome, um negócio, aí cai, às vezes vem até ele. E aí eles começam a aprender, aí não tem educação sexual, tem educação de exploração sexual. Como é que é enxergar uma pessoa como objeto, como tratar, e vem essa cadeia, cresce doente e acha que aquilo é normal.
as meninas também acham que elas têm que ser objetos na mão de homens. Então, enfim, daria uma outra live também, né? Então já Sem cresce. dúvida, né? Para a gente falar dessa diferença do que é sexualidade, né? Sexualidade saudável, né? Porque onde é que essas crianças estão aprendendo, gente? É isso, é com a pornografia. Então, Isso, vai crescer, continua, né? Perpetuando esse ciclo de machismo, de misoginia, de isso. a mulher como objeto, né? Porque é aí que eles estão aprendendo. Então, isso também realmente é uma outra vibe, né? Olha, meu amor, eu acho que a gente agora pode dar um recado do nosso dia 31, né? Você fala depois, assim, da sua parte, eu vou falar agora. O dia 31 de maio, agora, nós vamos encerrar o Maio Laranja, quer dizer, não a temática, claro, mas, assim, algumas ações que a gente organizou. Nós estivemos juntas com o Instituto Basta como voluntárias, né, nessa jornada aí. E no dia 31 a gente idealizou o Dia Laranja. O Dia Laranja vai acontecer no Espaço Cultural Elza Soares, que é o galpão do MST, na Alameda Eduardo Prado, 474. Uhum. Vai acontecer das 10 da manhã até as 19 da noite. Vão ter algumas oficinas que a Elaine já vai contar para vocês. E no final, a gente vai finalizar com a exibição do documentário Apesar de, que foi apoiado pelo Instituto Liberta. Convidamos a Luciana, mas ela infelizmente não tinha agenda para estar com a gente. Ah, E aí nós teremos a presença da Georgia Bergamin, que foi a garota protagonista do filme, sofreu abuso dos 8 aos 11 anos pelo padrasto, mostra a história dela e como ela se superou, a mulher incrível que ela é hoje, e que agora também é mais uma que está do nosso lado, né? E, e a Beatriz Prates, que é a diretora, né? Foi o primeiro longa que ela dirigiu, e ela também estará com a gente nessa roda de conversa. E aí, o dia todo vão ter oficinas e tal, que agora a Elaine vai contar que ela está responsável por essa parte. legal, Mário. Eu tô super empolgada, super ansiosa. Vai ser um dia memorável. Por favor, gente, ó, convidem mais pessoas. É um evento gratuito na região central de São Paulo, próximo ao metrô, tá? A região ali de Campos Elíseos, né, Mari? Né? Campos Região central. Elíseos. Então, assim, convidem pessoas. É gratuito e vai ter muita informação, mas vai ter bastante recurso para que esse assunto, ainda que tenha impacto em algumas ações, mas seja leve. Então, por exemplo, eu vou fazer parte das oficinas. Eu e uma equipe vamos tratar com abordagens lúdicas para as crianças, dependendo da faixa etária, vai ser uma contação de histórias, ou desenho, semáforo do toque. Vou levar os meus jogos de tabuleiro gigante para entreter e ensinar essas crianças adolescentes, né, como se defender, como entender. Isso, esse é o folder que a gente entrega lá, nosso panfletinho, né? Então, todos os que forem lá vão ganhar esse panfleto com as orientações, né, de canais de ajuda, como pedir ajuda, falar um pouquinho do Instituto Basta, né? Da história dele, vai ter também o QR Code de acesso, vai ter bastante coisa, gente, assim, vai ser muito legal, vai ser uma troca muito, muito bacana. Então, para vocês, né, que têm filhos, compareçam, mas se só para adulto, vai ter tudo separadinho por idade para atender todos os públicos. E vocês estão Então super é convidados. isso. Olha, a gente ficaria aqui mais umas 3 horas, mas vamos combinar. Eu vou te abraçar. Você é uma pessoa abraçável, Mari. Dá vontade de apertar você. Você também, querida. Olha, foi um prazerzão falar com você, adorei. Vamos repetir. E eu vou continuar com essas lives, né? Em junho eu vou trazer uma outra pessoa aqui muito legal, que eu não vou ainda abrir, Ah, mas eu vou já já contar que é outra maravilhosa também, né? Que eu tenho o maior orgulho dessas meninas, porque quando elas falam, elas dão voz a todas nós que passamos por isso, né? E realmente é um empoderamento, né? Você entender que tem luz no final do túnel, que você supera,
né? Você não tá E, sozinho, né? exato, e quanto mais a gente falar disso, mais esse lugar, a gente muda de lugar, porque não é a gente que tem que ter vergonha. Quem tem que ter vergonha são esses abusadores, essas pessoas que adoeceram, né? Essa sociedade precisa ser curada, né? Perfeito. Uhum. Perfeito, é isso mesmo. Essa rede de apoio tem que só crescer, saber que a pessoa não está sozinha, que tem ombro para carregar, para dividir a carga. E é isso, e tirar essa vergonha. É um processo, né? Você sabe muito bem como terapeuta, que não é de uma hora para outra, às vezes demora anos para a pessoa tirar esse julgo, esse peso, mas é fundamental ter essa troca. Quando você fala com o outro, e vai ter roda de conversa também, né, Mari, lá no evento, né? Sim, depois do filme a gente vai fazer a roda de conversa com elas, né? Com a Que legal. Georgia, com a Beatriz, né? Eu vou estar lá, o Instituto Basta, ele vai ter uma galera, né, para trazer perguntas e tal. Infelizmente, gente, não vai dar para abrir para perguntas agora. Enfim, mas vocês podem entrar no meu Instagram. Eu tenho conseguido gravar as lives, né? Ótimo, Vocês deixa eu gravar. podem entrar lá, mandar pergunta e tal, que estamos super acessíveis, né? Então, Bacana. obrigada, meu amor. Um beijo, boa noite, até Até sábado. sábado. Ê! Beijão, Mari. Tchau. Tchau, querida. Vamos lá. Agora é o desafio aqui de como é que eu faço isso? Eu nunca Acho que parar, não sei, aqui não consigo, acho que mexer. Eu acho que eu saio, você sai e eu boto num eu xizinho salvo. aqui, aí demora um tempo, o Instagram Beleza. processa, eu não sei o que acontece, aí uma hora ela Vai. está lá Conta que eu disponível para compartilhar. Então, bora lá. beijo. Tchau, querida. Boa noite, gente. Muito obrigada, viu, pela presença de todo mundo aí.